Bom dia, mundo! Sejam bem-vindos a mais uma série de programas onde nós vamos falar do autoconhecimento e levar conhecimento até você, trazendo coisas de um passado muito longínquo, mas que há muito tempo funciona e é a base de tudo o que nós fazemos hoje, né? Num programa passado, nós falamos sobre o orgonite, falamos de Reich, falamos de catalisadores, de limpeza. E hoje nós vamos falar de uma arte que é ciência pura, mas que vem de muitos e muitos milênios. Podemos falar talvez de 10, 9 mil anos atrás, aonde são as descobertas que a gente tem, né? Inclusive, é muito interessante porque na história nós vamos encontrar os primeiros sinais da existência dessa técnica no Peru, né? Ainda uma civilização desconhecida para nós nessa época, mas há 9 mil anos, né? Que é a radiestesia e a radiônica. E eu tenho um professor nisso, a gente tem que aprender com ele, né? Então, hoje nós vamos conversar, nesse belíssimo talk show que nós vamos falar, com meu amigo Silvio Laranjeira. Laranjeira. Como é que vai, seu Laranjeira? Silvio. Tudo bem? Tudo bem? Tudo certo. Ele tá bravo porque no outro programa eu falei que ele era castanheira. Aí balança que é castanha em vez de laranja. Silvio, vamos lá. Vamos. Conta um pouco pra gente o que é radiestesia, radiônica. É como você vinha falando, né? Da idade que essa ciência tem. Na verdade, hoje ela é considerada ciência. Vamos do começo. Radiestesia quer dizer exatamente o quê? Radius, que vem do latim, que quer dizer radiação. E aestesis, que vem do grego, que quer dizer sensibilidade. Ou seja, tudo emite uma vibração, tudo emite uma radiação. As cores, os sons, a luz, as formas de um objeto qualquer emite uma determinada energia, uma radiação. E nós temos sensibilidade para perceber essa radiação, tá? E junto com isso, então, vem os instrumentos de radiestesia, que nada mais são do que tradutores do que está acontecendo. Não são adivinhadores. Eles traduzem aquilo que eu sinto. É isso. Ok. E você sabe que eu já houve uma época que até em função do meu trabalho com retirada de cordões energéticos, no curso eu dou uma pequena introdução sobre essa parte de radiestesia, principalmente no quesito do uso do pêndulo. E eu fiquei impressionado quando a gente vai fuçar, estudar um pouco sobre isso, né, do conhecimento que havia há 8 mil anos no Egito, né, que era um conhecimento exclusivo da classe sacerdotal. Exatamente. Né, o uso do Imhotep, que foi o grande arquiteto, o primeiro grande arquiteto do universo, que criou a pirâmide de Saqqara, qual eu tive o prazer de revê-la e fazer um trabalho lá agora no final de janeiro, né? E ver um centro de energia poderoso, né? E você vê até a nossa igreja, né? Sim. No século XVIII, XIX, onde ela era um conhecimento exclusivo da igreja, dos padres, que não ensinavam para ninguém. Ninguém. Né? E o que cada pecinha dessa faz? Com o que eu descubro cada coisa? É como, por exemplo, aquele cara que a gente vê às vezes com uma varinha de goiabeira. Isso. O famoso achador de água. O famoso achador de água. É interessante dizer que na história, principalmente da Idade Média para frente, alguns abades usavam diferentes tipos de vareta, de goiabeira, de outros tipos de árvore, para encontrar metais determinados. Então eles começaram a entender que alguns tipos de madeira eram mais propícios a encontrar ouro, água, prata, e eles mudavam a vareta da ameixeira, a vareta da goiabeira, a vareta de vários
Num outro programa eu posso até te trazer essa coleção. Aí eu quero. Né? É muito interessante. Olha, você sabe que esse conhecimento eu só tinha para achar água. Isso eu tenho até no meu curso. Ah, que legal. Aliás, você vai dar um curso agora dia 18 Dia 18 de março no Espaço Transformação. Com um prazer muito grande. Liga lá e já se inscreve. Então, agora, o caipira acha água Sim. com a forquilha de goiabeira. Agora, eu estou vendo aqui que você trouxe uma pirâmide, você trouxe alguns gráficos e algumas placas, né? Como você também trouxe o aurameter e trouxe essas varinhas aqui. O que você pode dizer? Qual a utilidade disso no nosso dia a dia? Vamos lá. Em primeiro lugar, vamos falar um pouco ao que diz respeito aos instrumentos, né? Aurameter, pêndulo, dual hold e também as varinhas que não estão aqui, poderiam estar. Elas nada mais são do que extensão da minha própria mão. Como eu sou sensível à radiação, tudo passa pelo meu inconsciente e pelo meu consciente também e é transmitido por vibrações nervosas do meu corpo. Quem tem a capacidade de traduzir é o instrumento. Esse é um dual hold, que é um dos instrumentos mais delicados de uso, de maior concentração, de maior cuidado possível, porque o movimento, qualquer movimento, altera o funcionalismo dele. Né? Eu estou vendo mesmo aqui. Se eu mexer para pouquinho baixo, a mão, 1 milímetro, ele já modifica. Ele já modifica. E isso pode dar uma alteração e te dá dar uma resposta alteração errada. Exatamente. Então, realmente, o cara tem que ser um super mega técnico. Tem que ter uma precisão. Uma precisão, uma cuidado muito grande ao uso desse instrumento. É um instrumento muito difícil de se usar. E essa peça aqui? Isso é um aurameter, o aurímetro, como quiserem. É uma peça de uma sensibilidade muito grande e ele é muito fácil para se medir aura, como o mesmo nome diz, para se medir movimentos dos chakras, para se medir respostas precisas como sim ou não, ele dá com facilidade grande, ele muda com facilidade a frequência com que vibra. Certo. Os pêndulos, eles vão conseguir também me dar uma resposta sim ou não, eles vão conseguir, inclusive, me dar respostas de quantificações, de tempo, de cores, aí depende muito do gráfico que eu vou usar. Né? Então aí você está vendo um pouco aqui. Que a gente tem um gráfico de cores e eu me concentrando no gráfico de cores eu posso saber, por exemplo, que cor há necessidade naquele momento, por exemplo, num estudo de cromoterapia para um paciente. Então eu posso definir a cor que eu vou usar com um pêndulo num gráfico de cores. Tá, então vamos brincar um pouco aqui. Então vamos dizer que eu queira, por exemplo, saber... Vamos dizer que o Nick resolve pintar aqui o estúdio. Sim. Então eu vou perguntar aqui, vou botar o pêndulo aqui na cor e vai se concentrar. Vou concentrar aqui e vou perguntar. Gráfico, qual é a cor que o Nick tem que perguntar pro... Tem que pintar o estúdio. O estúdio. Aí ele está girando e em algum momento ele vai me dizer que é uma cor, é isso? Isso. Mas aqui ele só resolveu girar, não está dando nada. É porque ele ainda não está programado para você. Mas daqui a pouco ele vai parar exatamente isso. Todo mundo pode perceber que não há o menor movimento na mão do Ciro, não há nenhuma magia, mas ele simplesmente se conecta com o ambiente, a energia que o ambiente que nós estamos transmite, a energia que o Nick, o nosso diretor, que está aqui próximo da gente, então ele informa uma cor, que por acaso está indicando o índigo, quase que para o lilás, né? Sim. Ou seja, esse ambiente deveria ter, por exemplo, portas de um azul de tom índigo, né? E detalhes de cor lilás. Poderiam ser o estofamento das cadeiras, ou, por exemplo, detalhes das mesas, poderiam ser ornamentos em lilás. Olha aí, Nick. Já vamos
Fizemos um pequeno estudo aqui, Fizemos né? um pequeno estudo no ar, né? Na brincadeira. Na brincadeira Né? nós vamos fazer. Vamos ganhar dinheiro dele, né, hoje, né? Oba! Olha aí, vamos. Então, tá vendo? Na brincadeira no que eu estou falando, você fazendo o curso com o Silvio no dia 18/3, lá no Espaço com Transformação, você vai não só aprender a usar, tá? Como também aprender a criar coisas para você, até você poder ganhar dinheiro. Agora, vou só explicar uma coisa para você, tá? Eu não sou leigo na radiônica. Então, não é tão simples assim também, ó, pegou, já acontece. Eu, por ter um treino e ter um treino com o uso do pêndulo, eu consegui acertar isso, acertar essa história. Então, na realidade, o que a gente fez não é uma brincadeira, mas realmente o pêndulo dá, que ele tem que pintar aqui com azul índico, né? Eu falo isso porque às vezes pode falar, é sério. Não, eu tenho já vários anos que eu trabalho com pêndulo, por isso que eu sou fascinado, porque eu consigo, por exemplo, saber se o paciente está mentindo ou não para mim com o pêndulo. Aquilo que o paciente não quer contar por vergonha, por escândalo, por qualquer outra coisa, é só eu trabalhar e perguntar para o corpo, perguntar para o eu básico dele, né? E aí o eu básico me diz a resposta. Só não vai perguntar para o corpo do teu marido se ele trai, porque aí se você não souber fazer, você pode ter a resposta errada. Gente, nós vamos tomar uma água, que o diretor está bravo comigo, e a gente já volta para explicar o que é o significado de cada coisa. Até já, pessoal. Não perca, volta rápido, tá? Orgonites, catalisadores de energia. Desenvolvidos por William Reich no século passado, chegam até o mundo moderno do século XXI, trazendo a oportunidade para você de ter uma cura através dos elementos naturais, das pedras, dos cristais, do cobre, da areia, da sílica e de muitos outros elementos. Cada orgonite ele tem uma função. Esse é para escritórios, farmácias, clínicas, limpando, onde circulam grandes públicos, aonde você vai poder limpar o ambiente e a carga emocional que vai em cima de você, porque eles têm também turmalina negra. Orgonites excelente para quem tem insônia e outros problemas noturnos. Orgonites para você usar no seu banheiro, limpando, ou na sala social, que limpam todas as energias difusas e que criam confusão. E a gente tem linhas para profissionais. E temos também a linha que a gente brinca, que é a linha bombom, que temos o coraçãozinho e temos o próprio bombom. O que são esses bombons? É aquele orgonite para você levar. Você pode escolher aquilo que você quer tratar, que é o seu fator limitante. Pode ser a depressão, a angústia, o destempero no público, qualquer coisa. Nós temos o orgonite certo para você. Basta você fazer uma consulta ou ligar para o Espaço Transformação e dizer, eu quero um orgonite tal. Ou você marca uma consulta com o Silvio Laranjeira e ele vai dizer qual é o orgonite e o que é que teu corpo precisa. Ciro, mas eu quero aprender a fazer meu próprio orgonite. Consulte a agenda de cursos e as oficinas que o Espaço Transformação tem. É só você ligar lá no 55710613 e dizer, eu quero fazer o meu orgonite, eu quero comprar o meu orgonite, e nós vamos te atender. Liga lá, já! É interessante que, enquanto deu o intervalo, a gente estava aqui conversando e a gente já repaginou o estúdio. Já sabemos qual é o local que vamos colocar as cores que a radiônica pediu aqui, para que o estúdio fique mais harmônico. E você também pode se beneficiar disso. Porque, veja, eu pedi para o Silvio trazer
algumas coisas, por exemplo, que são placas radiônicas, tá? O Nick vai colocar algumas delas, inclusive, no ar para a gente dizer e para o Silvio explicar qual é o benefício e o que cada uma delas faz. Por exemplo, essa placa aí é uma de alta vitalidade. É essa que a gente coloca no vidro do carro? Essa placa parece a do vidro do carro, mas não é ela. Essa alta vitalidade é uma placa que é usada em conjunto com outras na cama, embaixo do colchão. Ah, é? É. A gente bota esse debaixo do colchão? Bota aos montes. É? E levanta tudo? Eu estudo... Não é exatamente assim, né? Aí, Nick. Então, escudo mágico. Ele serve para ambientes grandes, recepções, por exemplo. Aquelas que não se quer colocar um orgonite, por exemplo. O escudo mágico é um anti-magia. Ele tira o mal-olhado, aquela inveja. É esse que a gente tem lá no Espaço Transformação? Não, lá nós usamos o nome místico de Jesus. Joshua. 9 círculos. Esse do vidro do carro. Ah, ok. Tá? Gente, é muito legal. Você bota no vidro do carro, no vidro da janela da tua casa. Dá uma proteção maluca, cara. Interessante que esse 9 círculos pode ser usado como adesivo na mala da viagem, para proteger a mala, para que você não tenha uma surpresa quando desce do avião. Olha que legal! Labirinto de Amiens. Isso, inclusive, voltando a falar um pouco da história, isso aparece nas igrejas renascentistas e antes até, principalmente na França, como piso e teto. Agora, esse não é o labirinto que tem na igreja de Chartres? O da igreja de Chartres é um pouquinho diferente, que também é usado por nós. Tá. O de Amiens e o de Chartres. Os dois são usados por nós. Porque em Chartres eu fiz todo o labirinto. Sim. É exatamente esse labirinto. E ele tem uma força absurda. Absurda. Tem um poder de limpeza e organização incrível. Esse é o nome místico de Jesus, que também tem a função dele. Nós dizemos o seguinte dessa placa: ela livra você de você. Ou seja, pensamentos obsessivos, Ciro. Aquele pensamento que não desgruda de você, aquele pensamento que te persegue. Ele é uma placa para colocar embaixo do teu travesseiro. Olha que legal. Então ele auxilia você no teu dormir. Exatamente. Porque na realidade a gente cria formas, pensamentos em função do medo que a gente tem. Sim, o tempo todo. Olha, isso é interessante, gente, porque nós criamos uma falsa realidade para a gente em função dos nossos medos. Só que nós alimentamos essas formas, pensamentos. E em determinados momentos a gente está tão carregado que a gente nem consegue se suportar. Exatamente. Aí a gente precisa daquele banho que lava o corpo e não sai. Usa um Joshua. Esse eu vou querer. Esse é muito usado. É esse que a gente tem na porta do espaço. Nas portas onde passa um grande número de pessoas, de clientes. Porque aí ele limpa o espaço e limpa o cliente que passa. Exatamente. É uma cachoeira ambulante? É uma cachoeira ambulante. Exatamente isso. Gostei. Antidor. Esse, junto com aquele outro alta vitalidade, são especificamente usados em cama mesmo, né? Embaixo do colchão. Um vai na mão direita e o outro vai na mão esquerda, para fazer a alta vitalidade e o antidor. É esses, por exemplo, que você usa quando você faz o tratamento com o seu paciente? O antidor, esse que está na tela agora, ele vai posicionado embaixo da palma da mão direita e o alta vitalidade posicionado na palma da mão esquerda. Por isso que você sente a energia esvair. Exatamente. Durante o teu tratamento. E ainda a gente tem um desimpregnador no cotovelo direito. E ali é um ralo. É aquilo que puxa para longe aquela sensação de desgaste, de cansaço. É ali que sai. Isso que você está falando é muito interessante, porque eu já passei com alguns atendimentos com o Silvio e eu fico impressionado com a habilidade e a capacidade que ele tem de pegar a gente podre, caído, e você sair totalmente energizado e leve, né? Então você vai deitar na cama e ele enche você com essas placas.
Cada placa tem um lugar. Às vezes eu chego tão combalido, né, que eu nem sei o que ele passa. E hoje eu estou entendendo qual é o significado que ele faz. Além disso, depois ele usa o bastão Atlante, né, e ainda faz... Como aqui tem essas cores, né, ele tem e usa também no chakra. Porque quando a gente harmoniza o ambiente, né, e isso a radiônica te ensina a fazer, e ele vai ensinar no curso do dia 18, você aprende a colocar qual a cor que o ambiente pede, e não a cor que você acha que você pede. Né? Às vezes uma cor inadequada pode matar o ambiente e teu negócio. E às vezes uma cor adequada vai fazer você levar ao sucesso. Agora, a gente tem mais alguma coisa aí, não tem o escape? O escape é um gráfico, ele também se chama André Felipe. É um gráfico que corta a emissão de íons positivos. É um gráfico muito usado em televisão, tela de computador, CPU, micro-ondas e celulares também, que é esse que nós temos aí na mão do Ciro. Então, agora, por exemplo, o que eu faço? Eu boto isso aqui assim? Se você quiser, Ciro, a gente pode fazer um teste com um aurameter em cima do seu celular. Vamos fazer. Vamos fazer. Então deixa eu só me posicionar aqui. Gente, isso é legal, hein? Então... vamos fazer aqui próximo da câmera, assim, o espectador ver. Só lembrando, gente, que todo equipamento radiônico, ele tem que ser calibrado para quem usa. É por isso que se usa o curso, é para isso que serve o curso. É exatamente para que você possa calibrar o equipamento para o seu uso. E isso eu desmistifico muito em curso. Ou seja, não existe mística, existe sim ciência. Ciência naquilo que se faz. Esse instrumento já está calibrado para mim, eu uso ele com frequência. Então ele vai fazer um movimento para a seguinte pergunta: este aparelho emite sinais nocivos à minha saúde? Esta é a pergunta. Ok? Esse movimento pendular de cima para baixo, ele indica para mim que a resposta é sim. Ou seja, o equipamento emite sim ondas que possam me prejudicar a saúde. E nós vamos simplesmente pousa o escape em cima dele. A pergunta é a mesma. Neste equipamento existem emissões de energia que possam prejudicar a minha saúde? Vocês veem que ele titubeia um pouco, ele não está precisamente no não. Por quê? O aparelho celular, gente, é uma bomba atômica no nosso ouvido. Você vê que uma placa do tamanho desse escape ainda assim fraqueja. Mas olha lá, está começando a ficar mais harmônico. E a resposta é não. E eu não estou brincando. Quer ver? Ciro, tira a placa da frente. Eu não vou fazer movimento com o braço nenhum. Só tira a placa. A pergunta é a mesma. Este equipamento emite íons ou sinais que possam prejudicar a minha saúde? Olha que loucura, né? Como a gente se envenena. Sim. O celular é um perigo. Daí a quantidade de pessoas tendo câncer, sim, entrando em depressão, sim, entrando em surtos, exatamente, psicotizando, o estresse. Né? Hoje a gente tem uma doença gravíssima, que é a compulsão pelo celular. Isso. Né? Outro dia saiu uma propaganda que mostra o casamento. O padre fez o casamento pelo WhatsApp, porque ele falava com o noivo não respondia. Um em frente ao outro com o Zap. E além de que as crianças estão usando o Zap na madrugada com a luz escura. Então, existe hoje uma nova doença que está causando uma cegueira em crianças em função da luz.
Agora, na realidade, não é a luz, é a frequência. Sim. Agora, Silvio, houve uma época que eu me lembro que eu estudava um pouco isso e eu ganhei um tipo desse símbolo, Sim. só que como num adesivo que eu botava no computador. Exatamente. E existe esse, por exemplo, que eu possa Pra botar, celular. por exemplo, aqui no celular? Existe sim, inclusive eu dou para pessoas que passam comigo, que pedem, eu tenho eles recortados dentro de uma caixinha Ah, e cola no... Não precisa nem meu, colar, eu quero. joga dentro da capinha apenas, ele já serve, só que vale lembrar uma coisa, ele Tem é validade. um equipamento pequeno e ele vai impregnar. Então, a cada 4 meses, Tem que 3 trocar. meses, tira ele, joga fora e coloca um novo. Né? E pode botar o mesmo no computador? Pode colocar o mesmo no computador, só que aí então já usa uma placa grande. Que seria usar essa, Exatamente. embaixo. E pode ser embaixo, ele pode ser... Ninguém precisa ver, ele pode ser posado embaixo do pé do monitor, por exemplo. Entre a mesa e o monitor. Ele Ou pode então, ser colocado... notebook embaixo. Um notebook embaixo, principalmente porque o notebook fica no colo agora, né? Então, e o No colo, caso do no notebook, a gente tem embaixo toda a nossa genitália, e órgãos que cuidam da criação estão ali. por isso que a gente está vendo uma quantidade de jovens impotentes. É. Agora você me deu uma resposta, porque eu estou com um monte de paciente na faixa dos 20, 30 anos, que eles chegam e alguns estão até usando Viagra, cara. É. Né? E eu falo, ah, por que tá com medo? Ele fala, não, cara, por quê, né? Não sei o quê. E aí você tem aí uma observação. Cara, não usa notebook no corpo, cara. É radiação. É. Você quer se perder por quê? Você quer ficar doente por quê? Isso cria câncer. Câncer nada mais é do que a modificação de uma célula. Se você, por uma frequência inadequada, na hora da reprodução da célula, ela sai defeituosa, ela já criou câncer. E aí você vai se ferrar sem saber. Ou melhor, você provocou, né? Então se cuida. E Silvio, o que você vai dar no curso lá no Espaço Transformação? Olha, o conteúdo programático do curso é um pouco da história da radiestesia, exatamente para desmistificar, para tirar a impressão de que quem usa isso é um bruxo ou tem uma capacidade diferente. Em segundo lugar, vem o uso dos equipamentos, como que a gente calibra o equipamento para a gente, quem pode usar esse equipamento, de que forma vai usar. Em seguida, nós entramos em ondas de forma e formas pensamento, vamos estudar isso a fundo e conversar muito sobre esse assunto, porque é o conversar que a pessoa começa a perceber o que é uma forma pensamento. Em seguida, nós vamos começar a estudar a radiônica, profundamente o uso das placas, a emissão de energia, como eu emito energia, assim como eu recebo energia. Porque eu também tenho uma forma, eu também tenho um corpo, então eu também sou emissor de energia. Como é isso tudo na prática? O curso é excelente, hein, Ciro? Eu recomendo muito porque eu sou um aficionado pela radiestesia. Eu vejo muito resultado e eu consigo, através do uso do pêndulo, conversar com o corpo dos meus pacientes e obter respostas muito legais, de coisa que, inclusive, eles têm medo de contar, que eu descubra, e eles confirmam, e muitas vezes eu descubro a origem de um problema. Lembrando que a gente tem que ser sempre muita ética no uso dessas ferramentas, né? Então, hoje a gente vai terminando o nosso programa, agradecendo muito a presença do Silvio. Obrigado, Ciro, eu que Silvio agradeço. É um grande parceiro vez. Lá do Espaço Transformação, e ele tem um trabalho maravilhoso. Vale a pena você conseguir conhecer. E o curso do dia 18 de abril, aliás, 18 de março, haverão outros, até porque você vai falar, eu estou vendo esse vídeo agora porque ele está no YouTube, mas agora é março, abril, maio, junho. Não, vai na agenda do Espaço Transformação e vai ser uma série de cursos que o Silvio vai dar. Arro e até lá. Abraços.